O nome que o mundo esqueceu, o nome que muitos desprezaram, foi gritado 5 vezes nas regiões celestiais. 5 gritos proféticos que ecoaram no trono de Deus, e cada vez que seu nome era mencionado, uma guerra era travada no invisível. A tragédia foi marcada. Ela tem dia, hora e lugar, mas o céu também marcou você. O inimigo achou que seria fácil, mas o arcanjo Miguel foi liberado. O mais poderoso entre os guerreiros celestiais foi enviado em urgência para te proteger. Escreva: eu não vou ignorar o alerta de Deus. Você acha mesmo que essas dores que você vem sentindo são normais? Acha mesmo que essa angústia que te aperta de madrugada é apenas ansiedade? Há um confronto espiritual acontecendo ao seu redor e você está no centro de tudo. O inimigo viu seu avanço, viu o brilho que você carrega e decidiu tentar te parar com uma tragédia. Um acidente, uma perda, uma queda, uma vergonha pública, algo que te quebraria por completo. Mas o céu não ficou em silêncio. Deus gritou o seu nome 5 vezes. Cada grito foi um decreto, um rompimento, uma interferência direta na linha do tempo do inimigo. Deus disse: essa alma é minha. E o arcanjo Miguel respondeu: então eu vou lutar por ela. Você tem ideia do que isso significa? Miguel só se move quando há guerra de verdade, quando há algo grande em risco, quando há uma missão divina sendo ameaçada. Você pensa que sua vida é comum, mas Deus te viu como chave para algo gigantesco. Você pensa que ninguém se importa, mas o céu inteiro está em alarme por sua causa. A urgência de Deus é a prova de que o que você carrega é muito maior do que você imagina. Se o arcanjo Miguel está te chamando, é porque sua proteção precisa ser ativada. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo. Mas não muito. Tem uma rota no seu caminho que leva diretamente para a armadilha do inimigo. Pode ser uma decisão, uma pessoa, uma viagem, uma escolha mal feita, ou até mesmo um hábito. Você acha que está tudo bem, mas essa rota tem cheiro de tragédia. Só que Deus te ama tanto, tanto, que Ele decidiu te despertar com um grito. Aliás, 5. E cada vez que Ele gritava seu nome, o inferno tremia. O nome que muitos esqueceram, que foi ignorado por parentes, que foi pisado por amizades falsas, foi exaltado diante do exército dos céus. E Miguel ouviu. O arcanjo te viu. E agora, ele está vindo ao seu encontro. O que vai acontecer nos próximos dias vai te provar que isso tudo não é invenção. Pessoas vão se afastar, portas vão se fechar, convites estranhos vão surgir. Tudo isso será a tentativa final do inimigo para te empurrar na direção da tragédia. Mas agora você sabe. Agora você está acordado. Agora o selo da revelação foi rompido. Não ignore o chamado. Não brinque com esse sinal. O que está por vir pode ser o livramento que vai mudar tudo ou o tropeço que te levaria à queda mais dolorosa da sua vida. O céu está gritando e o nome gritado é o seu. Escreva: eu não vou rejeitar o livramento de Jesus. Há algo especial em você que o inferno sempre temeu. Desde criança você já era diferente. Desde cedo você sentia coisas que não sabia explicar. Via o que ninguém via. Sentia o ambiente mudar quando você chegava. Você sempre foi mais sensível, mais conectado, mais profundo. Não é à toa que tentaram apagar sua luz tantas vezes. Tentaram te quebrar com palavras, com rejeições, com traições. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir seu apoio para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Apoie e receba ainda mais bênçãos. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? E mesmo assim, você sobreviveu. Mas agora, você não pode apenas sobreviver. Você precisa viver no propósito. E viver no propósito exige obediência, vigilância e coragem. O arcanjo Miguel não está te chamando para te proteger apenas. Ele está te convocando para a guerra. Uma guerra contra o medo, contra a dúvida, contra as distrações que te afastam da presença de Deus. Chegou o tempo de decisão,
Ou você escuta o céu, ou se perde no caos da terra, ou você aceita a mão estendida de Deus, ou cai na cilada que já foi armada. Você não foi achado por acaso. Esta é uma mensagem de Deus diretamente ao seu espírito. Algo te atraiu até aqui porque sua alma reconhece a voz do Eterno. E mesmo com toda a sua dor, mesmo com todas as falhas que você cometeu, Deus ainda grita seu nome com amor. Ele ainda acredita em você. Ele ainda te quer perto. E agora, ele envia Miguel como confirmação disso. Os céus se moveram. O mundo espiritual foi alterado. A tragédia que estava se aproximando agora está sendo freada por causa da sua resposta. Mas você precisa continuar firme. Não basta apenas sentir o arrepio ou se emocionar com a mensagem. Você precisa tomar uma decisão real. Precisa renunciar ao que atrai o mal. Precisa cortar laços com tudo que te afasta de Jesus. A guerra é urgente e sua posição vai definir se o arcanjo Miguel vai te guardar ou se você vai andar desprotegido. Não há mais tempo para brincadeiras. O tempo de ficar em cima do muro acabou. Deus está te chamando para o centro da vontade dele. E quando Deus chama com urgência, é porque há um milagre prestes a nascer. O seu nome ainda está ecoando no céu. Ainda há anjos em movimento. Ainda há promessas sendo reativadas. Mas tudo depende da sua resposta agora. Você foi escolhido no ventre. Antes mesmo que alguém decidisse se queria você por perto, Deus já havia escrito sua história com detalhes que o inferno não consegue apagar. Agora, tudo parece escuro, silencioso e até mesmo injusto. Mas o que está em jogo vai muito além do que seus olhos enxergam. Há territórios que pertencem a você no mundo espiritual e que estão sendo disputados violentamente. O arcanjo Miguel não se move por qualquer motivo. Ele foi liberado porque há um plano profético em andamento que envolve diretamente o seu nome. Você não é comum, nunca foi. E essa guerra invisível que você sente na alma é a evidência de que algo precioso está para nascer através da sua vida. Você já notou como algumas coisas começam a dar certo e de repente tudo desmorona sem explicação? Já percebeu como algumas oportunidades quase chegam, mas sempre há um detalhe que te impede de alcançá-las? Isso não é azar, não é coincidência, não é destino cruel. Isso é estratégia do inimigo, que tenta fazer você se acostumar com a frustração, com a espera que nunca acaba, com o sentimento de que Deus te esqueceu. Mas agora, neste exato momento, o som da trombeta ressoou no céu. Um grito espiritual foi ecoado sobre sua vida. E esse grito tem o poder de desfazer séculos de maldições, quebrar pactos antigos feitos contra sua linhagem e colocar você em pé sobre o lugar que foi roubado da sua história. Deus está rompendo ciclos. E quando ele decide romper ciclos, não há força contrária que consiga manter o cativeiro fechado. Mas você precisa entender que o grito de Deus vem acompanhado de uma instrução. E essa instrução exige renúncia. Há pessoas que você precisa deixar ir. Há lugares que você não pode mais frequentar. Há palavras que você não pode mais aceitar como verdade. Você não pode mais abraçar as mentiras que disseram sobre você. Deus não gritaria seu nome 5 vezes para te deixar no mesmo lugar. Esse grito é um som de ruptura, um som de transição, um som de envio. O céu está enviando você para uma nova fase, mas a chave dessa porta está nas suas mãos. E só você pode decidir se vai girá-la ou continuar assistindo o inimigo dançar sobre seus sonhos. Escreva: eu escolho romper agora. O arcanjo Miguel não veio apenas para afastar a tragédia. Ele veio para limpar o caminho, porque a promessa está mais próxima do que nunca. Deus está cortando atalhos ilusórios e redirecionando seus passos para que você não desperdice mais tempo com o que é pequeno, raso e temporário. Tem bênção grande chegando, mas ela exige estrutura. E a estrutura começa na sua mente. Pare de pensar como vítima. Pare de agir como se estivesse sozinho.
Você foi marcado, selado, separado e agora precisa começar a andar como alguém que carrega o respaldo do céu. Os anjos estão se posicionando. Miguel está à frente, mas você precisa caminhar sem olhar para trás. Nos próximos dias, tudo vai parecer mais intenso. Algumas emoções vão vir à tona. Lembranças antigas podem tentar te paralisar e o inimigo vai usar tudo o que pode para te distrair desse chamado. Mas agora você sabe, a urgência do céu é real. O tempo espiritual está acelerado. Deus está ativando dons adormecidos, restaurando sua visão, curando feridas profundas, porque você vai precisar de clareza para os próximos passos. Miguel só protege quem anda na rota do propósito. Se você desviar por medo, se você recuar por pressão, você corre o risco de andar sem cobertura. Mas se você continuar, se permanecer firme mesmo chorando, haverá um rompimento tão poderoso que até quem duvidou de você vai ter que reconhecer: foi Deus. Você já resistiu a coisas que muita gente não suportaria. Já foi esmagado emocionalmente, traído por quem dizia te amar, abandonado quando mais precisava, e mesmo assim você não perdeu sua essência. Isso não foi em vão. Toda dor acumulada será convertida em autoridade espiritual. Você vai falar e cadeias vão se romper. Vai tocar e pessoas serão curadas. Vai orar e o ambiente vai mudar. Mas tudo isso começa agora, no momento em que você aceita que o grito de Deus não é apenas um aviso, é uma convocação. Você está sendo convocado para ser resposta, para ser luz, para ser ponte entre o céu e a terra. Não subestime sua existência. Você está onde está, porque há vidas que só serão alcançadas através de você. Escreva: eu sou resposta de Deus. Você não pode mais andar como quem não sabe quem é, não pode mais aceitar o rótulo que as dores colocaram em você. Há uma identidade profética sendo restaurada neste exato momento. Deus está te entregando um novo nome no Espírito. Não é mais o nome associado ao fracasso, ao abandono, à vergonha. É o nome que ele escreveu nas palmas das mãos dele. É o nome que ele gritou 5 vezes no trono da glória. É o nome que ele protege com o próprio fogo. É o nome que o inferno teme. E quando Deus grita um nome, esse nome se torna autoridade sobre a terra. Prepare-se. Pessoas que zombaram de você vão ter que reconhecer sua transformação. Lugares onde você foi humilhado serão palco do seu testemunho. E aqueles que tentaram te calar vão ser surpreendidos com o som da sua voz sendo levantada por Deus. O arcanjo Miguel não está apenas ao seu redor. Ele está intervindo na linha do tempo, atrasando planos do inimigo, acelerando propósitos divinos, movendo portas que ninguém mais poderia abrir. Mas isso tudo só vai fazer sentido quando você decidir se posicionar de vez. Porque o tempo da dúvida acabou. O tempo da hesitação passou. Agora é guerra. Agora é resposta. Agora é ação. A tragédia estava marcada, mas ela será cancelada. O plano de destruição foi escrito, mas será rasgado. A dor que estava sendo preparada será substituída por honra. Mas tudo começa com a sua resposta. Tudo começa com sua postura. Você vai precisar cortar ciclos que ainda alimentam a dor. Vai precisar parar de correr atrás do que Deus já tirou da sua vida. Vai precisar confiar cegamente, mesmo quando tudo parecer sem sentido, porque Deus está no controle. E quando Ele grita seu nome, até os céus se curvam para te proteger. A hora é agora. O chamado é real. E você foi escolhido para viver aquilo que muitos sonham, mas poucos têm coragem de assumir. A atmosfera está mudando. Algo que antes parecia estagnado, travado, morto, agora está sendo impulsionado com força do céu. Você sente isso, mesmo sem entender completamente. Uma inquietação no espírito, uma agitação interna, como se algo estivesse prestes a explodir por dentro. E está mesmo. Não é ilusão, não é emoção. É o mover de Deus abrindo portais que estavam trancados há anos.
Há bênçãos que foram retidas por décadas, por gerações, por heranças espirituais contaminadas. E agora o arcanjo Miguel está abrindo caminho com espada flamejante para que essas bênçãos finalmente alcancem você. O tempo da espera terminou. O tempo da ação começou. Você não vai mais viver na beira da promessa. Não vai mais ver os outros atravessarem enquanto você permanece parado, assistindo de longe. A urgência do céu chegou até você porque existe um território espiritual que só pode ser conquistado pela sua obediência. Outros até tentaram, outros até chegaram perto, mas a chave está nas suas mãos. Há destinos ligados ao seu sim. Há famílias inteiras que serão alcançadas pela sua rendição. Há vidas que serão libertas pelo seu testemunho. Por isso, o inferno tentou te calar. Por isso, os ataques vieram com tanta força. E é por isso que agora, diante do som profético que ecoa sobre você, não há mais espaço para recuo. Você foi levantado como instrumento de rompimento. Onde todos caíram, você vai se manter de pé. Onde todos retrocederam, você vai avançar. Onde disseram que não haveria vida, você será o sinal da ressurreição. Mas atenção! A guerra espiritual se intensifica sempre que a promessa se aproxima. Não se assuste com os ventos. Não se apavore com as perdas momentâneas. Algumas coisas estão sendo removidas para abrir espaço para o novo de Deus. É uma poda dolorosa, mas necessária. Deus não está te punindo, está te preparando. Ele sabe que para você carregar o que vem, precisa estar leve, precisa estar limpo. Precisa estar pronto. Escreva, eu estou sendo preparado. Se você soubesse a dimensão do que está por vir, adoraria até mesmo no meio da dor. A promessa é pesada demais para mãos sujas de distração. Por isso, algumas conexões vão ser cortadas sem explicação. Deus vai tirar você de ambientes que já não combinam com o novo tempo. Vai te desconectar de pessoas que não têm maturidade para caminhar com você no nível que está sendo ativado. Não chore por aquilo que o céu arrancar. É livramento, é alinhamento. O que está vindo exige santidade, foco, discernimento. O arcanjo Miguel não luta ao lado de quem flerta com o caos. Ele protege aqueles que abraçam o chamado com reverência. Talvez você esteja em um momento de escuridão profunda, em que tudo parece estar desmoronando. E mesmo assim, há um brilho que não se apaga dentro de você. Isso é a confirmação. O Espírito Santo ainda habita aí dentro. O inimigo tentou apagar essa chama, mas ela resistiu. E agora vai crescer, vai incendiar tudo. Você vai ser consumido por uma paixão santa, por uma fome que não se explica, por um desejo intenso de mergulhar mais fundo na presença de Deus. É esse fogo que vai atrair o mover. É esse fogo que vai queimar a tragédia antes mesmo que ela se aproxime. O arcanjo Miguel age quando vê essa chama acesa. E a sua está queimando mais do que nunca. Não se distraia com o barulho da guerra. O inimigo sempre grita mais alto quando sabe que está perdendo. Mas enquanto ele tenta te paralisar com medo, o céu está abrindo caminhos por onde a vitória vai passar. Você vai viver dias em que tudo parecerá sem sentido. Mas será exatamente nesses dias que os milagres invisíveis estarão sendo construídos. Confie, caminhe. Avance. Não pare para negociar com o que Deus já mandou deixar para trás. Não reabra portas que o céu fechou. Você foi selado com promessa. E promessas divinas exigem postura firme. Escreva: eu avanço pela fé. Há uma unção específica sendo liberada sobre você agora. Unção de autoridade. Isso significa que o que você declarar acontecerá. O que você romper em oração será desfeito no mundo espiritual. O que você clamar com sinceridade tocará diretamente o coração de Deus. Você foi levantado como intercessor de territórios. Onde seus pés pisarem, haverá mudança. Onde sua voz ecoar, o ambiente será transformado. Por isso o céu gritou seu nome. Porque não é sobre você apenas, é sobre tudo o que será tocado através de você. Deus não gritaria seu nome 5 vezes se fosse apenas
para te livrar de algo. Ele gritou porque está te enviando, e a partir desse envio, sua vida nunca mais será a mesma. Não há como ser o mesmo depois de ouvir o céu se movendo por sua causa. Não há como ignorar a urgência de Deus sem sofrer consequências. Esse é o tempo da decisão mais importante da sua história. Ou você aceita o chamado com tudo o que ele exige, ou vai se ver cercado por repetições dolorosas, tentando sobreviver em meio a ruínas emocionais. O tempo de andar em círculos acabou. Agora é hora de subir, de crescer, de obedecer sem vacilar. Você não está só. O céu está em guerra ao seu favor. Os anjos estão ao seu redor. Miguel está à frente. Mas a pergunta que o céu faz neste instante é: você vai responder ou vai se esconder? Porque quem se esconde do chamado acaba exposto ao caos. Mas quem responde, mesmo com medo, recebe do céu uma armadura que o mundo não entende. Você está sendo revestido agora. Espiritualmente, Deus está te fortalecendo. Sua visão vai mudar. Sua audição espiritual vai se abrir. Sua sensibilidade vai aumentar. E quando tudo parecer difícil demais, você vai lembrar: houve um dia em que Deus gritou seu nome 5 vezes. E naquele dia, tudo mudou. Essa é a sua hora. Não olhe para trás. Não tente entender tudo. Apenas diga sim. Apenas se entregue. Apenas abrace o que o céu já marcou como seu. A tragédia que te rondava foi detectada. O plano do inimigo foi desarmado. Mas agora, o que você vai fazer com essa oportunidade é o que definirá os próximos capítulos da sua história. Há uma força sendo ativada dentro de você, que nem mesmo o passado mais doloroso poderá conter. Por trás de cada lágrima que você derramou em silêncio, havia um propósito oculto sendo costurado pelas mãos invisíveis de Deus. Tudo o que você enfrentou, cada injustiça, cada rejeição, cada momento em que você pensou que não suportaria mais, tudo isso foi registrado diante do trono. E agora, neste exato instante, essas marcas estão se transformando em armas. Você está sendo equipado com experiências que serão usadas como munição espiritual. O arcanjo Miguel não te foi enviado apenas para livrar, mas para despertar o guerreiro adormecido que existe aí dentro. Porque você não é uma vítima do destino, você é um soldado em missão profética. É por isso que o céu se calou por um tempo, não porque te esqueceu, mas porque estava preparando o campo de batalha. Deus permitiu o silêncio para amadurecer seu espírito, para fortalecer sua fé, para ensinar você a depender dele mesmo quando tudo dizia o contrário. Foi nesse silêncio que seu caráter foi moldado. Foi ali, na dor, que você foi treinado. E agora, quando a voz do céu ecoa com urgência, tudo faz sentido. Os gritos que carregam seu nome são como toques de guerra, chamando você para ocupar um território que já é seu. Só que agora, você vai entrar não mais como alguém frágil, mas como alguém que carrega a autoridade conquistada na fornalha da vida. Escreva: estou pronto para vencer. Há um tipo de autoridade que não se aprende em livros e nem se recebe por herança. Ela é gerada na intimidade com Deus. E é essa autoridade que está sendo derramada sobre você. O mundo espiritual te reconhece. As trevas sabem quem você é. Não por causa do seu nome terreno, mas por causa da marca de fogo que o céu imprimiu sobre sua alma. E essa marca não pode ser apagada, mesmo quando você duvida, mesmo quando falha, mesmo quando tropeça. Deus não removeu a promessa. Ele apenas esperou o tempo certo para ativá-la. E agora chegou esse tempo. Agora o grito não é mais apenas um alerta. É o anúncio de uma nova estação, uma era de colheita, uma fase em que aquilo que foi adiado será entregue com juros de restituição. Prepare-se, porque o inesperado vai bater na sua porta. Convites que você nem imaginava, conexões divinas, direções claras e rápidas. Mas junto disso, virão pressões também. A bênção não virá sozinha.
Ela trará testes, exigirá maturidade. Vai ser necessário discernir o que vem de Deus e o que é imitação do inimigo. Porque quando o céu se move, o inferno tenta copiar. Quando a promessa se manifesta, o engano tenta se infiltrar. Você vai precisar olhar além da aparência. Vai precisar ouvir o Espírito antes de tomar decisões. E isso exige vigilância, jejum, oração. O arcanjo Miguel luta por você. Mas a sua santidade é o escudo que sustenta essa batalha. Não brinque com aquilo que é sagrado. Não negocie o que Deus te entregou. Você já foi longe demais para recuar agora. Já enfrentou tempestades que muitos não suportariam. Já passou por desertos onde quase ninguém sobrevive. E mesmo assim, está aqui. Não por força própria, mas porque o céu decidiu que você ainda tem promessas a cumprir. Não importa o quanto o inimigo tente te convencer do contrário, você carrega algo eterno dentro de si. O que Deus colocou em você não pode ser destruído, apenas adormecido. Mas agora, o som celestial que te chamou está despertando tudo o que estava em pausa. Seus dons vão florescer de novo. Sua voz vai voltar a ter poder. Sua vida será testemunho vivo de que o impossível se curva diante da vontade de Jesus. Escreva: eu carrego algo eterno. O ambiente ao seu redor já começou a reagir. Algumas pessoas vão se afastar sem motivo aparente. Outras vão tentar te diminuir, desacreditar, ridicularizar o que você carrega. Não se ofenda. É sinal de que a luz que habita em você está incomodando as trevas que ainda vivem nelas. Você foi separado. E ser separado dói. É solitário, é cansativo, é confuso, mas também é glorioso. Porque aqueles que são separados por Deus vivem milagres que o mundo nunca vai entender. Enquanto muitos tentam se destacar pela força do braço, você será honrado pela obediência silenciosa. Deus está prestes a te colocar em lugares que seus inimigos não conseguirão impedir. Você será levado a mesas onde não foi convidado, mas foi escolhido. E tudo isso começou com um grito que rompeu as trevas, um grito que te despertou, um grito que ninguém ouviu, mas sua alma reconheceu. Agora não tem mais como fingir que nada está acontecendo. O céu está em movimento e você está no centro desse mover. Por mais que ainda existam lutas, dúvidas, batalhas internas, algo mudou, algo virou, algo foi ativado, e você vai perceber isso nas mínimas coisas. Palavras que antes te destruíam, agora não têm mais efeito. Portas que antes se fechavam, agora começarão a se abrir com facilidade. Pessoas que te ignoravam começarão a te procurar. Mas cuidado, nem tudo que volta merece lugar no novo tempo. O que é reciclado nem sempre é restaurado. Deus quer te dar o novo. O que vem dele é inteiro, puro, sem dor escondida. Não tente apressar nada. A aceleração que está acontecendo é espiritual, não emocional. Deus está cuidando dos detalhes que você nem imagina. Enquanto você ora, Ele envia anjos. Enquanto você chora, Ele levanta intercessores para orar por você. Enquanto você espera, Ele organiza o cenário. Confie no processo, confie no tempo, confie na voz que te chamou, porque quem escuta o grito do céu nunca mais se contenta com o barulho da terra. Essa é a virada que muitos não acreditavam que você viveria. Essa é a resposta de anos de orações aparentemente ignoradas. Esse é o sinal que você pedia, no meio das madrugadas, em que pensou que Deus havia desistido de você. Ele não desistiu. Ele só estava preparando tudo. E agora, tudo vai acontecer de forma acelerada, precisa, inquestionável. Não para a sua glória, mas para que o nome dele seja exaltado através da sua história. Porque você é carta viva. Você é mensagem de Deus. Você é a evidência de que o céu não se cala diante de quem clama com sinceridade. Então, levante-se. O tempo da espera silenciosa terminou. Agora é tempo de declarar, caminhar e tomar posse. Não como quem pede licença,
mas como quem já sabe que foi autorizado, porque o céu gritou seu nome. E quando o céu grita, tudo o que é terreno precisa obedecer. Você não foi chamado para viver uma existência apagada, tampouco para se esconder atrás de traumas que já deveriam ter sido entregues no altar. O céu gritou o seu nome com força, porque você tem um destino que não pode ser adiado mais uma vez. A urgência que você sente, mesmo sem entender, é o som do relógio de Deus, marcando o tempo exato em que as promessas precisam sair do papel espiritual e se materializarem na sua realidade. Mas não haverá ativação sem decisão. O arcanjo Miguel não luta por quem está indeciso entre o altar e o abismo, entre o chamado e o conforto, entre a santidade e os atalhos. Deus quer o seu sim completo e não fragmentado pelas dúvidas que o mundo plantou em você. Por trás das perdas, das frustrações e até dos silêncios de Deus, havia uma preparação para este exato momento. Nada foi desperdício. As feridas que você carregou foram o solo onde a obediência cresceu. Os dias escuros forjaram em você uma sensibilidade que agora será usada como radar espiritual. Sim, você vai enxergar antes de todo mundo. Vai sentir o que muitos não conseguem perceber. Vai ouvir direções que só podem ser captadas por quem caminha debaixo da nuvem da glória. E é por isso que você foi separado com gritos, porque o chamado sobre sua vida exige alerta, exige prontidão, exige coragem. Escreva: eu aceito o chamado. Essa convocação do céu não é apenas um livramento, é uma resposta ao clamor que você fez quando ninguém viu. Lembra daquela madrugada em que você disse, com o rosto no chão, que se Deus ainda tivesse planos contigo, Ele deveria te mostrar? Pois essa mensagem é a resposta. A urgência de Deus é a prova de que Ele não te esqueceu, nem te trocou, nem te descartou. Você ainda está no centro do plano, ainda está na rota, ainda está no radar do céu. Mas agora, o tempo de hesitar acabou. Não é mais hora de sobreviver, é hora de avançar com autoridade. Há destinos conectados ao seu movimento, há portas esperando a sua obediência para se abrirem. Há libertações que só vão acontecer quando você liberar a palavra certa, no lugar certo, na hora certa. Você é um ativador espiritual. Sua presença carrega um poder que vai estremecer ambientes. Por onde você passar, cadeias invisíveis serão quebradas. Mas entenda isso: a unção que repousa sobre você é específica. Ela não pode ser usada de qualquer jeito. Você não pode desperdiçar o que o céu depositou em você. Deus está te confiando uma influência invisível, uma capacidade de mover o ambiente com a sua obediência. Não importa se você ainda se sente pequeno, não importa se sua história tem páginas marcadas por falhas. O grito de Deus foi mais alto que os seus erros. A graça foi mais poderosa que os seus tropeços. E agora o que conta é o que você vai fazer com esse recomeço. Não tente explicar a ninguém. Tem coisas que só o Espírito Santo vai confirmar dentro de você. Pessoas vão duvidar, vão criticar, talvez até zombar. Mas a aprovação do céu é suficiente. Miguel não foi liberado por causa da opinião dos outros. Ele foi enviado porque há uma urgência que envolve a sua vida. Uma tragédia foi detectada, sim, mas acima disso, um propósito foi ativado. Você foi blindado. Há uma barreira invisível sendo levantada ao seu redor. O inimigo tentou tocar em você, mas a ordem já foi dada. Nele não toques. E mesmo que você sinta ataques, setas, pressões, entenda que tudo isso são reações de desespero do inferno, porque eles sabem que você está perto de uma virada radical. Não recue, não questione o tempo todo. Confie, Deus está limpando o cenário para que a glória dele seja vista sem distrações. E se for preciso, ele vai permitir que tudo o que é desnecessário caia por terra. Porque o que está vindo não pode ser misturado com o que já deveria ter sido enterrado. Escreva: eu confio em Deus.
A dor que você sente hoje é só a resistência final antes da manifestação. Toda guerra se intensifica antes da vitória. Toda noite parece mais escura antes do amanhecer, mas já está raiando sobre você um novo tempo, e este tempo exige posicionamento. Você precisa romper com algumas vozes internas que ainda tentam te fazer desistir. Precisa calar os ecos da vergonha, da culpa, do medo. Precisa decidir que não vai mais voltar para o mesmo lugar emocional de onde Deus já te tirou. Porque há algo maior te esperando. Algo que vai fazer sentido de tudo. Algo que vai te fazer olhar para trás e agradecer até pelas dores que quase te mataram. Você vai ser resposta onde há caos. Vai ser bálsamo onde há ferida. Vai ser esperança onde só havia desespero. E isso não é exagero, é destino. Você foi escolhido para ser canal de cura, de libertação, de transformação. E essa escolha te custará algumas coisas. Custará amigos que não entenderão. Custará convites que precisarão ser recusados. Custará noites de oração quando tudo em você quiser dormir. Mas o que você vai carregar será tão precioso que nenhuma dessas renúncias parecerá pesada, porque você não será apenas mais um. Você será a voz profética em uma geração surda. Você será reflexo do céu em uma terra em colapso. Os próximos dias serão decisivos. Situações vão testar sua fé. Portas vão se abrir e você vai precisar discernir se são atalhos ou direções divinas. O discernimento será sua bússola. Deus vai falar nos detalhes, nos sonhos, nas sensações repentinas, nos silêncios estratégicos. E quanto mais você se aproximar dele, mais clara será a visão. O arcanjo Miguel está movendo peças no mundo espiritual. Há coisas sendo reposicionadas, contratos espirituais sendo quebrados, promessas antigas sendo ativadas. Mas tudo isso depende da sua permanência. Não basta começar, é preciso continuar. É preciso suportar o processo até o fim. Você não vai perder o que Deus te prometeu, mas também não pode tentar manter aquilo que Ele mesmo decidiu arrancar. O novo não cabe onde o velho ainda domina. Por isso, aceite o processo. Não lute contra o que está sendo desmontado. Não se agarre a estruturas que já não têm mais função. Confie que tudo que está sendo sacudido é parte de uma limpeza espiritual. E depois da limpeza virá a expansão, virá a aceleração, virá o cumprimento. O céu não grita por quem está perdido. O céu grita por quem precisa despertar. E agora que você despertou, nada mais será como antes. Você pode até não ver com os olhos naturais, mas há uma movimentação intensa acontecendo ao seu redor. O ambiente espiritual que te cerca foi tomado por uma luz que não pode ser apagada. Deus colocou anjos em pontos estratégicos da sua vida, posicionados como sentinelas, vigiando cada detalhe, cada movimento, cada respiração sua. Nada está passando despercebido. Nenhuma lágrima sua caiu sem propósito. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhum suspiro foi desperdiçado. O tempo do silêncio chegou ao fim, porque o tempo da intervenção chegou com força. E essa intervenção não virá para suavizar o que é pequeno, mas para estabelecer o que é eterno e imutável na sua história. Você tem sido preservado por causa de algo maior do que imagina. Há uma herança espiritual que precisa ser manifestada. Há promessas que atravessam gerações e que repousaram sobre você porque o Senhor decidiu que é através da sua vida que essas sementes vão florescer. O arcanjo Miguel foi liberado com a espada desembainhada, porque os planos contra você atingiam dimensões profundas, raízes antigas, palavras lançadas contra a sua identidade e contra o seu futuro. Mas nenhuma dessas palavras terá mais efeito. Deus anulou decretos, apagou sentenças, desfez acordos espirituais que impediam o avanço da sua alma. O que te paralisava, agora não terá mais força. O que te sufocava, agora perdeu o controle. O que tentava te desviar, agora será destruído pela glória de Deus.
Escreva: Deus anulou as sentenças. Você está sendo reposicionado. O que antes era confusão, agora será clareza. O que antes era peso, agora será leveza. O que antes era guerra, agora será conquista. Mas entenda, esse novo nível exige responsabilidade. Você não pode mais viver como se não soubesse quem é. Não pode mais agir como se não tivesse sido chamado. O grito de Deus foi claro. A convocação foi específica. E a resposta que você der a essa voz celestial será determinante para os próximos capítulos da sua jornada. Não se engane. Existe um tempo para cada coisa. Mas agora o tempo é de obediência radical. Obediência que rompe ciclos, que corta alianças erradas, que silencia opiniões contrárias e coloca você na rota do céu. Há uma rota que está sendo revelada nos bastidores da sua mente. Deus está plantando pensamentos diferentes, está reconstruindo sua visão de futuro, está te mostrando possibilidades que antes pareciam distantes demais. O que era impossível agora está ao alcance, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você está sendo alinhado com o propósito eterno. Deus não precisa das condições ideais para agir. Ele só precisa de corações disponíveis, e você está sendo moldado para isso. Há coisas que você achava que havia perdido para sempre, mas que vão retornar revestidas de honra. Promessas antigas que pareciam esquecidas vão ser ativadas com força total, mas não serão mais do jeito que você imaginava. Serão do jeito que Deus sempre planejou. Você tem enfrentado batalhas que ninguém entende. Nem mesmo você consegue explicar a intensidade de algumas guerras internas. Mas saiba, essas batalhas eram presságio do que o céu estava prestes a liberar. O inferno tentou agir antes para te derrubar antes do tempo da revelação, mas falhou. Você resistiu, mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo sem força. Você não recuou, e o céu viu. Deus contemplou cada momento em que você escolheu confiar, mesmo com o coração em pedaços. E agora, Ele se levanta do trono para cumprir cada promessa que carrega o seu nome. O grito que Deus deu foi como um terremoto nas regiões celestiais, e o eco desse grito ainda está quebrando muralhas. Escreva: o céu me reposicionou. Não olhe para trás. O que ficou, ficou. O que terminou, precisava terminar. O que foi arrancado foi necessário. Deus está te ensinando a caminhar com leveza, a andar sem o peso da culpa, sem a dor da comparação, sem o medo da repetição. Essa é uma nova temporada, e nela você não será mais movido pelas dores do passado, mas pelas promessas do céu. O inimigo tentou te paralisar com memórias, tentando fazer você acreditar que está condenado a viver as mesmas perdas. Mas agora é diferente. Agora você foi selado com discernimento. Você sabe que há um tempo para o choro, mas também há um tempo para o testemunho. E esse tempo chegou. O que vem agora não será construído com pressa, mas com precisão. Deus vai te ensinar a caminhar passo a passo, sem ansiedade, sem desespero, sem pressões externas. O arcanjo Miguel está cuidando dos bastidores, abrindo portas que estavam escondidas, removendo pessoas que seriam laços e não pontes. Você pode não entender algumas perdas recentes, mas vai agradecer por elas em breve. Tudo que for resto, ruído ou distração será arrancado, porque o que Deus vai fazer não pode ser misturado com nada impuro. Você foi consagrado, foi separado, e essa separação vai começar a se manifestar até nos detalhes, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas decisões. Você vai perceber que não consegue mais andar com quem te afasta da presença. Vai perceber que lugares antes confortáveis agora te incomodam. E isso é o Espírito Santo te protegendo. Você vai começar a sentir no Espírito quando algo não vem de Deus. Vai saber quando uma porta for armadilha, mesmo que pareça perfeita. Vai discernir quando uma palavra é estratégia do inimigo, mesmo que venha disfarçada de elogio. Porque agora você carrega sensibilidade profética.
Agora você foi treinado na guerra, foi capacitado na dor, foi curado na alma. Não há mais espaço para repetições. Não há mais brechas para o velho ciclo retornar. A mudança já aconteceu. O céu está cuidando da sua história com zelo. O que estava preso foi liberado. O que estava adormecido foi acordado. O que estava escuro, agora será luz. E mesmo que tentem te diminuir, você não vai se calar. Mesmo que zombem, você não vai se esconder. Porque a voz de Deus foi mais alta que todas as outras. E uma vez que Ele grita seu nome, nada poderá impedir o avanço do que foi liberado. Vai doer em alguns momentos, vai assustar em outros, mas a graça vai te sustentar. A força que você precisa virá de dentro. Você será surpreendido com coragem. Aquela ousadia que você achava que tinha perdido vai voltar. Aquela fé que parecia fraca vai se levantar como um leão dentro de você. E quando você perceber, já estará vivendo aquilo que um dia você achou que jamais viveria. Agora, não há mais tempo a perder. A tragédia foi interrompida. O plano do inimigo foi anulado. O arcanjo Miguel já está em ação. E o céu está à espera da sua decisão diária de continuar. Porque não basta apenas ter sido chamado. É preciso responder todos os dias com atitude, com fé, com obediência. Esse é o tempo. Esse é o som, essa é a hora. O céu gritou, a terra tremeu, e agora o impossível está prestes a se dobrar diante da promessa que carrega o seu nome. Há uma nuvem de glória pairando sobre a sua cabeça, invisível aos olhos humanos, mas perceptível ao espírito sensível que está sendo despertado dentro de você. Essa nuvem não é comum, é uma cobertura de proteção, é um sinal profético. É o lembrete vivo de que você está sendo conduzido pessoalmente pelo próprio Deus. Ele não apenas liberou anjos ao seu redor, ele mesmo decidiu caminhar à frente da sua jornada. E quando o Eterno se move, tudo que é terreno precisa se curvar. Tudo que é contrário precisa ceder. Tudo que era trava precisa ser removido. Você foi chamado para ser sinal de ruptura, e por isso a guerra tem sido tão intensa. Mas não tema, a intensidade da batalha revela a importância do destino. Você não está sendo preparado apenas para vencer desafios pessoais. Está sendo moldado para interferir em atmosferas. Onde você chega, o ambiente muda. Mesmo sem falar nada, sua presença causa impacto. Isso não é coincidência, é carga espiritual. Você carrega promessas, mas carrega também responsabilidade. Sua vida é resposta para dores que outras pessoas nem conseguirão verbalizar. Deus vai te usar para trazer paz onde só havia confusão. Vai te posicionar em lugares estratégicos onde o caos reinava, e ali, por causa da sua presença, o céu vai se manifestar. Não será sua eloquência, nem sua força humana, mas a unção que repousa sobre você que fará a diferença. Alguns caminhos que pareciam promissores vão ser fechados nos próximos dias. Não porque você errou, mas porque Deus está te impedindo de se limitar. O céu não quer que você ande por atalhos disfarçados de bênçãos. Você será direcionado com precisão, e essa precisão vai exigir sensibilidade. Tudo que for acelerado demais ou parecer bom demais sem confirmação do Espírito deve ser evitado. Deus está ensinando você a escutar a frequência exata da sua voz. E essa voz nunca traz confusão. Ela traz paz, mesmo quando o cenário parece instável. Ela traz convicção, mesmo quando o mundo diz que não faz sentido. Você está sendo treinado para ouvir, não apenas para reagir. Porque os próximos passos não virão através da lógica, mas através da revelação. Escreva: eu sigo pela revelação. O arcanjo Miguel continua em movimento. A guerra ainda não cessou completamente, mas os céus já determinaram vitória. Agora é o tempo de ocupação. Deus está liberando estratégias. O que antes parecia uma montanha intransponível, agora será vencido com um simples sopro de obediência. O que era complexo será desvendado.
Mas você precisa permanecer na posição de escuta. Não se distraia com o barulho do mundo. Não se envolva em discussões inúteis. Há batalhas que você vence com silêncio. Há guerras que se encerram quando você decide não responder no mesmo nível de quem tenta te diminuir. Deus está te levando para um lugar onde a sua voz só será usada para decretar vida, cura, libertação e propósito. Se prepare para perder coisas que antes você achava indispensáveis. Algumas muletas emocionais serão arrancadas. Pessoas que te serviam apenas para consolar sua carência vão ser removidas. Não porque Deus quer te isolar, mas porque Ele quer te fortalecer sem dependências. Você vai aprender a caminhar no deserto, confiando apenas no maná do céu. E quando o seu sustento for o próprio Deus, você será inabalável. O que vier depois será bônus, será acréscimo, será presente. Mas a base será o Senhor. O fundamento será a fé. E essa fé vai crescer em proporções que você ainda não consegue imaginar. Porque a medida da fé que Deus está liberando sobre você é compatível com o tamanho da missão que está por vir. Você será visitado por sonhos proféticos, visões inesperadas. Sensações espirituais que antes você ignorava agora vão se tornar frequentes. O céu está te treinando. Há um novo nível de discernimento sendo destravado. Você não será mais enganado por aparências. Vai enxergar o que está por trás. Vai perceber a real intenção das pessoas. Vai identificar laços antes mesmo que eles se formem. E isso não é paranoia, é capacitação. O Espírito Santo está acendendo uma luz dentro de você que vai iluminar o caminho de outros. Sua vida vai se tornar um farol em meio às trevas, e por isso você precisará vigiar ainda mais, porque quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Escreva: eu assumo essa luz. Não espere reconhecimento, não se mova por aplausos. O que Deus vai fazer através de você será tão puro, tão profundo, tão eterno, que muitos não entenderão. E está tudo bem. Você não precisa de validação humana para viver um propósito divino. O céu já te autorizou. E quando o céu autoriza, o inferno tenta resistir, mas não prevalece. Vai haver resistência, sim, mas haverá vitória. Vai haver oposição, sim, mas haverá honra, porque Deus não apenas começou uma obra, Ele decidiu concluí-la em você. Você vai ver restituições inesperadas, vai viver reconexões que pareciam impossíveis, vai testemunhar promessas que estavam em coma, voltando à vida. Porque Deus decidiu te honrar, não no esconderijo, mas diante dos que duvidaram, não por vingança, mas por justiça. Porque o mesmo Deus que permite o processo também libera a exaltação. E quando Ele decide te colocar em evidência, ninguém pode te apagar. Nem as acusações, nem os erros do passado, nem as limitações que o mundo tentou impor sobre você. Seus passos serão guiados por uma bússola que o mundo não compreende. Você vai começar a se mover por paz e não mais por pressão. Vai dizer sim apenas quando o Espírito testificar dentro de você. Vai dizer não com firmeza quando o discernimento apontar o perigo. E esse novo comportamento vai te proteger de muitas armadilhas. Deus está te dando sabedoria que vai confundir até os mais experientes. Você não será mais manipulado por emoções alheias. Sua alma está sendo curada para não mais ser conduzida por carências. Você será dirigido pelo Espírito, e isso fará toda a diferença. Nos próximos dias, portas inesperadas se abrirão. Mas atenção, nem toda porta aberta é de Deus. Por isso, mantenha-se em jejum, oração e sensibilidade. O arcanjo Miguel continuará lutando enquanto você permanecer posicionado. A cobertura celestial que está sobre você exige santidade. E santidade não é perfeição, é separação. É decidir todos os dias viver de forma intencional, alinhado com o céu. É dizer não para o que parece bom
mas não é Deus. É fechar os ouvidos para os elogios que tentam inflar o ego e manter o foco na missão que ainda não foi cumprida. Você não é mais o mesmo. O que aconteceu no mundo espiritual te transformou. E a partir de agora, você vai caminhar com uma autoridade que vai impactar atmosferas. Mas lembre-se, autoridade sem obediência vira vaidade. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Permaneça humilde, permaneça dependente, permaneça sensível, porque ainda há muito mais por vir. O que você viu até aqui é só o início. Há níveis mais profundos, há mistérios a serem revelados, há territórios a serem conquistados. E tudo isso está no plano que Deus gritou sobre você. O plano que começou com um chamado foi selado com dor, amadurecido com lágrimas, mas agora será cumprido com glória. Você foi marcado com um selo que o mundo natural não consegue identificar, mas que o mundo espiritual reconhece com temor. Esse selo não é religioso, não é institucional, não é feito por homens. É uma assinatura direta do Espírito Santo sobre sua existência. Onde você passa, ele emite um som que os céus ouvem e o inferno teme. E por causa disso, os confrontos que você enfrenta não são comuns. São embates que visam calar esse som, neutralizar essa marca, fazer você duvidar do que carrega. Mas é exatamente nesses momentos de luta intensa que Deus revela o tamanho da autoridade que já foi depositada dentro de você. Porque se o inimigo ainda insiste, é porque há algo poderoso demais prestes a emergir da sua vida. O ambiente ao seu redor está em transição. Pessoas que antes te serviam como apoio, agora começam a se afastar. Conexões que pareciam sólidas vão se desfazendo com o tempo. E você, no fundo, sente que isso já estava sendo preparado por Deus há algum tempo. Porque existe um caminho que só pode ser trilhado sozinho. Não para te isolar, mas para te alinhar com a frequência exata da voz dele. O barulho externo precisa cessar para que a direção interna seja ouvida com clareza. O Pai não está em silêncio por ausência, mas por estratégia. Ele está testando sua capacidade de ouvir no escuro, de caminhar pela fé quando tudo à sua volta diz que não faz sentido algum continuar. E enquanto muitos estão correndo atrás de visibilidade, Deus te chama para a profundidade. Enquanto outros desejam palcos, Ele te leva para o secreto. Porque o que vai nascer de você não será resultado de exposição, mas de consagração. Não será obra de talentos, mas de rendição. E é exatamente essa entrega que atrai o céu com urgência. O arcanjo Miguel não se move por casualidade. Ele age quando há destinos inteiros em risco, quando há promessas ameaçadas por forças ocultas, quando o tempo espiritual precisa ser protegido. E neste momento sua história está sendo cercada pela proteção do céu. Nada poderá impedir o que Deus determinou. Nenhum plano do inimigo será bem-sucedido, mas você precisa manter a obediência como escudo. Escreva: permaneço na obediência. Nos bastidores espirituais há movimentações intensas. O mundo visível ainda não reflete o que está acontecendo no invisível, mas o impacto virá. E quando vier, será como um romper de represa, como uma explosão de milagres represados por anos. Tudo aquilo que foi travado começará a fluir com velocidade, mas não será apenas sobre bênçãos materiais. Será sobre plenitude, será sobre identidade restaurada, será sobre propósito ativado. Você começará a se reconhecer de novo. Vai olhar no espelho e enxergar alguém que não vive mais com medo, que não se sabota mais, que não precisa mais de aprovação para existir. Porque quem foi chamado pelo céu já tem o maior selo de validação que existe. Você tem enfrentado dias em que o cansaço da alma grita mais alto que a vontade de continuar. Dias em que acordar parece um peso e dormir é a única fuga. Mas mesmo nesses dias, algo em você continua de pé. Algo invisível te sustenta, mesmo sem explicação. Esse algo tem nome.
É a intercessão do próprio Jesus ao seu favor. Ele não parou de te amar quando você caiu. Ele não desistiu quando você se afastou. Ele não te rejeitou quando você se envergonhou. Pelo contrário, foi nesses momentos que ele te cobriu com mais força, com mais graça, com mais misericórdia. E agora ele te chama de volta ao centro do plano. O grito dele ainda ecoa, e o nome que ele continua dizendo é o seu. Você não precisa mais se esconder. A vergonha que te silenciava já foi quebrada. O passado que te assombrava já foi vencido na cruz. A dívida espiritual que te aprisionava já foi paga com sangue. Tudo o que o inimigo usava para te manter prostrado foi desativado. Agora é você quem decide se continua sendo vítima das suas próprias feridas ou se levanta como filho do rei, curado, restaurado, ungido para vencer. Porque não se trata apenas de escapar de uma tragédia. Trata-se de manifestar a glória de Deus em cada área da sua vida. Escreva: manifesto a glória dele. Você vai viver dias de encontros proféticos. Pessoas que você nunca imaginou cruzarão seu caminho. Elas carregarão chaves, palavras, conexões que foram alinhadas nos céus. Serão respostas ambulantes para perguntas que você fazia há anos. Mas para reconhecê-las, você precisará estar desperto. O discernimento será a sua bússola. Deus não permitirá mais que você perca tempo com distrações. Não haverá mais espaço para repetir erros antigos. O tempo foi acelerado e, com ele, suas decisões também precisarão amadurecer. O que antes era opcional, agora se tornou urgente. O que antes era adiado, agora é inadiável. E sua alma já sabe disso. As visões que você teve quando ninguém acreditava, os sonhos que pareciam fantasias, as palavras que você guardou com vergonha de compartilhar, tudo isso será validado por Deus em público. Porque aquilo que foi gerado no secreto será reconhecido quando Ele decidir te exaltar. Mas nunca se esqueça, a exaltação de Deus nunca é para inflar o ego, é para glorificar o nome dele através da sua história. Toda vez que alguém olhar para você e disser, como foi possível? Sua resposta será, foi Jesus, porque é assim que o céu trabalha. Ele usa os improváveis para confundir os que confiam em si mesmos. Não desista no meio do caminho, não se acomode no quase. Não aceite viver aquém do que foi profetizado sobre você. Há promessas que ainda não se cumpriram porque estão esperando o seu posicionamento final. Você precisa dizer não ao que te paralisa. Precisa romper com o ciclo de autossabotagem. Precisa declarar com coragem que você nasceu para mais do que sobreviver. E quando essa declaração for feita com verdade, os céus vão reagir com força. A atmosfera vai mudar e a presença de Deus se manifestará com peso, com fogo, com sinais, porque o céu não resiste a um coração rendido. Os céus não te chamaram para caminhar sozinho. Mesmo que o trajeto pareça solitário, Deus já levantou pessoas que vão te sustentar nas estações mais difíceis. Intercessores silenciosos, vozes sábias, companhias espirituais que vão andar com você sem interesse, sem competição, sem peso. Essas pessoas já estão sendo atraídas pela mesma frequência que Deus colocou em você. E quando vocês se encontrarem, será como se já se conhecessem há anos. Porque quem anda no Espírito se reconhece na essência. E essa aliança será uma das maiores provas de que o tempo de isolamento acabou. A partir de agora, seus dias não serão mais marcados por repetições vazias. Serão dias de conquistas progressivas, ainda que pequenas. Cada passo vai importar, cada escolha vai contar, cada detalhe será profético. Porque o céu decidiu derramar precisão sobre sua vida. E essa precisão será o diferencial que te levará a lugares onde poucos conseguem permanecer. Deus não está apenas te levando, Ele está te sustentando, te guardando e te cercando com fogo.
porque o que ele vai fazer por meio de você vai impactar muito mais do que sua própria história. Vai tocar gerações, vai curar famílias, vai inaugurar legados. E tudo isso começou com um grito. O grito que Deus deu, chamando você pelo nome, no momento em que ninguém mais acreditava que você responderia. Você está entrando em uma estação em que o céu não apenas observa, mas age com intensidade em seu favor. A fase do silêncio profético chegou ao fim, e agora a movimentação espiritual se torna evidente em cada detalhe da sua caminhada. Você pode até não compreender completamente o que está acontecendo, mas dentro do seu espírito há um reconhecimento claro de que algo grande está prestes a acontecer. É como se o próprio tempo estivesse sendo dobrado, encurtado, acelerado, e de fato está. Porque quando Deus decide cumprir aquilo que prometeu, Ele quebra protocolos, desfaz agendas e interrompe ciclos humanos para estabelecer o plano dele. As respostas que demoraram anos agora começarão a chegar em dias. Mas não se engane, isso não é sobre velocidade, é sobre maturidade. Deus não apressa promessas para impressionar. Ele cumpre no tempo certo para garantir que você não perca o que foi prometido. E agora, você chegou nesse tempo. Foi lapidado por crises, curado por processos ocultos, fortalecido em noites escuras, onde parecia que ninguém te via. Mas o céu sempre viu. E agora, tudo aquilo que parecia esquecido começa a se alinhar como peças de um quebra-cabeça espiritual. A revelação virá aos poucos, mas a paz será imediata. E essa paz será o maior sinal de que Deus está no comando. Não será surpresa se pessoas começarem a perguntar o que está acontecendo com você. Haverá algo diferente no seu olhar, na sua voz, até mesmo nos seus silêncios. É a glória de Deus se manifestando. É o reflexo da presença que agora habita em você com mais intensidade. Não é religião, não é ritual, não é fachada. É essência, é transformação real. E essa transformação vai romper limites, quebrar barreiras, desarmar resistências. Pessoas que antes zombaram vão ser atraídas por aquilo que você carrega. E mesmo sem entender, vão querer o que você tem. Mas você sabe, o que tem não é mérito, é graça. E essa graça será o testemunho vivo da fidelidade de Jesus. Escreva: a graça me sustenta. Você será surpreendido com direções específicas. Deus não vai mais permitir que você ande no escuro, tateando possibilidades. Ele vai falar de forma clara, direta, às vezes até desconfortável. Vai te pedir coisas que você achava que nunca conseguiria abrir mão. Vai te tirar de lugares que pareciam estáveis. Vai fechar portas que ainda te pareciam boas. Mas tudo isso será para te livrar de um mau futuro. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que está por trás de cada oportunidade. Por isso, não questione os fechamentos. Eles não são punição. São livramentos disfarçados. E quando tudo parecer incerto, lembre-se, Deus não precisa da sua lógica. Ele precisa da sua confiança. O arcanjo Miguel continua em movimento. Ele não está apenas travando batalhas externas, mas também destruindo fortalezas internas. Pensamentos que você alimentou por anos, vozes que te paralisaram desde a infância, traumas que se camuflaram de personalidade, tudo isso está sendo desmontado, porque Deus não quer apenas te usar por fora, Ele quer curar por dentro. E essa cura virá acompanhada de revelações profundas. Você vai entender o porquê de dores antigas. Vai perceber que nada foi em vão. Cada queda, cada fracasso, cada abandono, cada não, tudo fazia parte da construção de um coração que agora é capaz de carregar o peso da promessa sem quebrar no meio do caminho. Você vai se perceber mais leve, mais focado, mais conectado com o que é eterno. Coisas que antes te irritavam, agora não terão mais força. Gente que antes te desequilibrava, agora não terá mais acesso. Deus está te protegendo não apenas do mal externo, mas do caos interno que antes te impedia de florescer. E isso vai gerar reações.
Algumas pessoas não vão reconhecer você. Outras vão tentar te provocar para te puxar de volta ao velho lugar. Mas você saberá, o que Deus fez dentro de mim é maior do que a necessidade de me explicar para quem nunca me entendeu. Escreva, fui curado por dentro. A sua caminhada começa a ter um som diferente. Não é o som do desespero, nem do medo, nem da ansiedade. É o som da certeza, da confiança, da firmeza de quem sabe que foi chamado e está pronto para avançar, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem todos os recursos, mesmo sem apoio total, porque a sua segurança agora não está nos cenários, mas na presença. E essa presença será o seu chão, sua bússola, sua força. Onde ela estiver, você terá paz. Onde ela se ausentar, você saberá recuar. Essa sensibilidade será o seu maior bem. Cultive-a, proteja-a. Não negocie por nada, porque o que Deus te confiou não é substituível, não é transferível, não é comercializável. Haverá dias em que você será tentado a desistir. Momentos em que a pressão vai parecer insuportável. Mas nesses dias você lembrará, houve um grito no céu, e esse grito foi com o seu nome. Deus te chamou com urgência. Ele não te empurrou, Ele te atraiu. E agora, mesmo que os ventos sejam contrários, você vai continuar, porque sabe que parar agora seria um desperdício de tudo que já foi vencido. Sabe que recuar agora seria trair o processo que te fez chegar até aqui? Não, você não vai retroceder. Vai respirar fundo, vai orar mais forte, vai clamar com mais entrega e vai continuar. Deus está ativando sua memória espiritual. Vai te fazer lembrar de promessas que você arquivou, de palavras que você duvidou, de visões que você abandonou. E ao lembrar, seu coração vai queimar, porque o fogo do céu nunca se apaga por completo. Ele apenas aguarda o vento certo para reacender. E esse vento chegou. Está soprando agora. Está reacendendo dentro de você a paixão que o tempo tentou apagar. Está restaurando a fé que os tombos tentaram enterrar. Está trazendo de volta a voz que o medo tentou calar. Agora você volta a ser quem foi criado para ser, instrumento vivo da vontade de Deus nesta geração. Não olhe para as limitações. Não se compare com ninguém. O que você carrega é único e será através dessa singularidade que o céu vai agir. Você não precisa imitar ninguém nem agradar a todos. Basta ser fiel. E essa fidelidade vai gerar frutos que ninguém poderá contestar. Mesmo em silêncio, sua vida vai gritar propósito. Mesmo sem palco, sua existência será mensagem. Mesmo nas lutas, você será ponte. Porque Deus decidiu que o que você vive agora não é fim, é fundação. Ele está estabelecendo bases sólidas para algo que durará além de você. Algo que tocará gerações. Algo que eternizará a glória dele através da sua história. Você foi chamado com urgência, porque há pressa no céu para te posicionar. Há lugares vazios esperando sua chegada. Há pessoas esperando sua palavra. Há projetos esperando sua obediência. Não deixe para amanhã. Não espere se sentir pronto. Apenas vá. O céu já gritou. O arcanjo já foi enviado. A rota já foi aberta. Agora é você quem decide. Se permanece estagnado pela dúvida ou se avança pelo som da promessa. Porque a voz que te chamou ainda ecoa e o nome que ela carrega continua sendo o seu. Você não está onde está por acaso. Ainda que tudo ao redor pareça confuso, ainda que seus próprios sentimentos tentem te convencer de que nada faz sentido, o céu sabe exatamente por que permitiu cada passo que você deu. A dor que você enfrentou, os vazios que precisou suportar, as ausências que te machucaram, nada foi aleatório. Houve um propósito silencioso por trás de cada aparente desordem. O céu, com sua sabedoria eterna, estava conduzindo você por um caminho que ninguém mais conseguiria trilhar. Porque só você possui a chave do que Deus quer manifestar através da sua história.
É em você que ele decidiu plantar uma resposta para este tempo. E agora, chegou o momento de reconhecer que o chão que você pisa não é mais o mesmo. Houve um rompimento no mundo espiritual. Uma linha foi cruzada. Você saiu de uma fase de sobrevivência para uma fase de autoridade. Aquilo que antes te feriu, agora se tornará testemunho. Aquilo que te envergonhou agora se transformará em evidência do favor de Deus. O que você passou não será mais uma marca de dor, mas um sinal de superação. Porque onde houve humilhação, haverá dupla honra. E onde houve silêncio, agora haverá voz, a sua voz. Não uma voz comum, mas uma voz carregada de unção, marcada pela cruz, revestida de verdade. Você vai perceber dia após dia que está sendo reposicionado. Convites inesperados, direções inusitadas, conexões que surgem como resposta. Mas tudo isso virá acompanhado de uma exigência: discernimento. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te preservar. Por isso, nem toda porta será para entrar, nem todo convite será para aceitar. Você precisará estar atento, alinhado, centrado naquilo que o Espírito soprar. Porque agora você está andando sobre promessas, e quem pisa em promessas precisa aprender a caminhar com os olhos no invisível. A fé será sua bússola, e o silêncio de Deus será sua direção mais clara. Quando Ele não disser nada, será o tempo de parar. Quando Ele sussurrar, será o tempo de agir. Escreva: eu vivo por direção. Nos céus há um decreto que foi selado com seu nome. Não é um decreto humano sujeito a mudanças, mas uma palavra imutável, que nasceu do coração de Deus antes mesmo de você existir. E esse decreto está sendo ativado agora, porque chegou o tempo exato. Você não está atrasado. Você não perdeu a chance. Você não estragou o plano. Tudo estava sendo alinhado. Inclusive, os seus erros foram incorporados ao processo de aperfeiçoamento. Deus não usou só seus acertos. Ele também usou suas quedas para te ensinar o caminho. O que parecia fracasso era treinamento. O que parecia castigo era construção. O que parecia abandono era lapidação. Agora você já não é mais o mesmo. Você carrega marcas que o mundo não entende, mas que o céu reconhece com honra. E é por isso que a presença do arcanjo Miguel continua firme ao seu redor. A guerra não terminou, mas o campo de batalha já é outro. O território mudou. Agora não é mais sobre resistir, é sobre conquistar. Agora não é mais sobre se proteger, é sobre avançar. O inimigo ainda tenta se aproximar, mas já perdeu o acesso. O som da autoridade que você carrega o mantém afastado. E essa autoridade crescerá à medida em que sua intimidade com Deus se aprofundar. Não se distraia, não se perca. Você está em meio a uma ativação que vai redefinir toda a sua trajetória. Nos próximos dias haverá provas, não para te derrubar, mas para te firmar. Situações virão para testar o quanto você entendeu o que Deus te falou. Pessoas tentarão te tirar do foco, colocar dúvidas, desacreditar a voz do céu que você ouviu. Mas quando isso acontecer, volte ao início. Lembre-se do dia em que tudo começou, do momento em que Deus gritou seu nome e fez tremer as estruturas ao seu redor. Aquilo não foi emoção, não foi coincidência. Foi o céu te chamando para o centro da vontade dele. E o chamado dele não expira, não retrocede, não muda com o tempo. Se ele falou, ele vai cumprir. O que está nas mãos de Deus não está sujeito à opinião de ninguém. Escreva: confio no tempo dele. Você vai andar por lugares onde nunca imaginou estar. Vai entrar em ambientes que não combinam com o seu passado, mas que fazem total sentido com seu destino. Haverá honra onde antes houve vergonha. Haverá reconhecimento onde antes houve rejeição. E tudo isso não será fruto do seu esforço, mas da fidelidade de Deus. Porque o Pai honra quem permanece, e você permaneceu, mesmo em silêncio, mesmo com medo, mesmo desacreditado, você ficou. E por isso, agora,
Ele se levanta para te mostrar que valeu a pena, que não foi em vão, que cada dia de lágrima escondida foi um tijolo colocado no alicerce da nova história que ele começou a construir. Você também será surpreendido com a maneira como Deus começará a usar sua voz. Aquilo que antes você engolia por medo ou insegurança, agora será declarado com autoridade. Palavras proféticas fluirão sem esforço. A unção que estava adormecida será ativada. Pessoas serão tocadas sem que você precise forçar nada. Você será um canal livre, limpo, sem interferências, pronto para derramar o que recebeu, porque Deus não te encheu para te guardar, Ele te encheu para te derramar. Você será resposta, será direção, será cura, e em tudo isso, o nome de Jesus será glorificado. Prepare-se também para realinhamentos. Deus vai te reposicionar até mesmo nos relacionamentos. Algumas conexões do passado vão retornar transformadas e outras serão encerradas de forma definitiva. Não chore por isso. O Pai sabe quem precisa estar ao seu lado para sustentar o que está por vir. Há amizades que foram válidas por um tempo, mas que agora impedem o seu avanço. Há alianças que foram feitas em dor e precisam ser desfeitas na cura. Confie. O que Deus tira nunca é para diminuir, mas para preparar espaço para o que Ele vai acrescentar. E quando o novo chegar, você vai entender que o que parecia perda era só um movimento de amor. Haverá noites de lágrimas? Sim, mas também haverá manhãs de glória. Haverá lutas, mas também vitórias que vão impactar vidas ao seu redor. E todas elas carregarão o selo de Deus. Um selo que diz: esse é meu filho, minha filha, em quem tenho prazer. Você vai caminhar em paz, mesmo em meio ao caos. Vai se manter firme, mesmo em cenários instáveis, porque sua fé não estará mais nas circunstâncias, mas na palavra que não falha. E essa palavra foi liberada com urgência sobre você. Tudo mudou, não porque você pediu, mas porque Deus decidiu, não porque você mereceu, mas porque Ele te amou, não porque você era perfeito, mas porque Ele viu o que ninguém mais viu. E agora, o som que ecoa no céu é o som de aprovação. A trombeta já tocou, o arcanjo já guerreia, a promessa já foi selada. E o céu, mais uma vez, repete: esse nome foi gritado, esse nome foi marcado, esse nome está debaixo da minha mão. E esse nome continua sendo o seu. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e selecionar a contribuição que sentir em seu coração conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.